Todo cidadão, toda cidadã tem o direito garantido por lei de receber assistência religiosa de acordo com sua fé em ambiente coletivo público. E esse é o trabalho de capelania, uma das principais funções da capelania. Mas o que é capelão? O que é capelã? O que é uma capelania, o serviço de capelania? Vamos falar sobre isso. Eu sou Daniel Varpechoski, teólogo pastoral, sou psicólogo também e sou capelão registrado na Unicage, e hoje vamos estar falando sobre capelania. Muito bem. O que é um capelão? Ou se for uma mulher, o que é uma capelã? O capelão, a capelã, é um sacerdote público. O que quer dizer? Que ele não está ligado a uma denominação específica, ele não está ligado a uma placa de igreja, mas ele está prestando serviço religioso ao público, a todos aqueles que têm direito, podem estar presentes num hospital, num asilo, num orfanato, no presídio, no quartel, em ambientes públicos, ou mesmo em repartições públicas e até mesmo em empresas. Essa é a função do capelão. E isso é garantido por lei. Né? O serviço de capelania, de assistência religiosa, tem lei federal, isso não é só no Brasil, mas no Brasil também, leis que regulam a ética e a atuação do capelão, que precisa ser formado, que precisa ter passado por curso de formação e estar registrado num conselho de classe. No meu caso, eu estou registrado na Unicage. Muito bem. Como começou esse serviço de capelania? Isso é uma tradição religiosa que vem desde a Idade Média, quando pessoas que saíam para as guerras, as companhias que saíam para as guerras, levavam junto sempre um religioso responsável por prestar assistência religiosa ao pelotão. Né? Nem sempre era um sacerdote católico, né? Às vezes podia ser um frade, um monge, mas sempre alguém acompanhava com o objetivo de prestar assistência religiosa àquela companhia que estava em guerra. E também nos quartéis havia um espaço, uma espécie de capela, daí vem o termo capelão, né? Veio primeiro que era um lugar onde se guardava uma relíquia e depois virou ambiente de oratório. Então aquela pessoa que cuidava do oratório era chamado de capelão. E também durante as navegações, daí não só católicos, mas também evangélicos, protestantes, históricos, também levavam um capelão para estar acompanhando. Quando começou as grandes navegações e o movimento colonial da América, a capelania se tornou extremamente importante, porque durante meses no navio, quem era responsável pela assistência religiosa daquele povo que estava em embarcação era o capelão, que se tornava meio que o pároco quando chegava no lugar onde se fazer. Então, a capelania sempre esteve presente há séculos, e no Brasil também. Até nos livros de história, a gente vê, né, a primeira missa rezada em solo brasileiro. Quem é que rezou? Foi um capelão. Né? Ele estava no navio porque era esse costume. Hoje existem capelães para vários. Né? Eu, por exemplo, sou um capelão evangélico. E o capelão, ele não está ligado a nenhuma denominação. Por exemplo, o fato de eu ser evangélico, eu tenho um lugar onde eu congrego, mas não importa. Não, eu posso prestar assistência a qualquer outra coisa. Se alguém que não for evangélico e solicitar a assistência de um capelão evangélico, o capelão evangélico né, ele tem esse compromisso de prestar assistência sem ferir a crença religiosa. Então, para isso, ele tem um preparo para não ferir a crença religiosa dos demais. Aonde que um capelão pode atuar e deve atuar? Ele deve atuar em qualquer lugar onde tiver grupos humanos. Né, em ambientes públicos, grupos humanos. Então, hospitais, né, o capelão pode fazer visitas, pode fazer cultos. Se tiver uma capela no hospital, o capelão pode fazer cultos periódicos, pode fazer visita aos doentes. Presídio, né, e presídios,
Escolas, o capelão pode fazer palestras, né? Por exemplo, Páscoa, Natal, momentos assim de festa religiosa, o capelão pode fazer palestras sobre o assunto, sempre respeitando todas as religiões. O capelão ele não faz proselitismo, ele não puxa para a sua religião, mas ele fala só do aspecto religioso geral. Asilos, orfanatos, quartéis, repartições públicas, né? Eu estou até citando assim lugares assim que eu já fui fazer trabalho de capelania, né? Teve uma cidade em que uma vez por mês eu fazia um culto de 20 minutos numa prefeitura, né? Numa prefeitura. Toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, eu fazia um culto, e daí lá tinha católicos, tinham evangélicos, tinham pentecostais, tinham espíritas, mas todos participavam junto, porque esse é o trabalho do capelão. E aí, tu já conhecia o trabalho do capelão? Né? Agora mesmo eu estava vindo para cá para fazer esse vídeo e uma pessoa solicitou uma visita a um familiar. Esse também é o trabalho do capelão. Também o capelão pode ajudar na ação social, inclusive nas companhias de aviação. Se a pessoa diz que é capelão, em caso de acidente, o capelão é solicitado para ajudar, porque ele tem esse treinamento. Ele é treinado para ajudar em situações de calamidade, para ajudar em situações de emergência pública. O capelão compõe forças junto com a defesa civil em favor do povo. Também ação social, tudo isso está relacionado com as tarefas do capelão. Né? Eu sou o Danielson Varpechoski, sou capelão. Se tu já conhece, se tu gostaria de acrescentar ou fazer alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Eu vou ter prazer em responder. Capelania, seu direito, direito de todo cidadão de receber assistência religiosa onde você estiver. Solicite a visita de um capelão. É gratuito, né? Existem capelões pagos, mas eu sou capelão voluntário e outros são capelões voluntários. A maioria dos capelões eles fazem serviço voluntariamente e por amor das vidas. Um forte abraço, nos vemos, talvez numa visita de capelania.